Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, nos abençoe, nos guie na sua luz, dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos iluminar o nosso caminho. Amados, hoje, segunda-feira, vamos aqui estudar as duas perguntas de hoje, as perguntas 3 e 4, dando continuidade aqui a lição que iniciamos ontem, Luz para Minha Salvação, a lição 40 do livro de Isaías. A terceira pergunta de hoje diz assim: por que o Senhor ordena ao povo sair, ou seja, fugir de Babilônia? Qual notícia o povo deveria anunciar ao mundo? Antes de a gente responder essa pergunta, vamos aqui recapitular rapidamente o que nós vimos ontem na pergunta 1 e 2, né? As perguntas relacionadas ali à pessoa de Deus, né? Para com o seu povo, né? O povo de Israel. Nós vimos na primeira pergunta de ontem que o Senhor estava dizendo que ele ensinava o povo de Israel, ensinaria, continuaria ensinando para o próprio bem do povo. Esse ensino serviria de guia para que o povo pudesse seguir no caminho da verdade, no caminho da luz, no caminho da segurança, no caminho da vida. E esse caminho ele deixa bem claro que tudo começa com a sua lei, com os seus mandamentos. E ele até suspira, né? Se o povo tivesse obedecido os meus mandamentos, né? Realmente porque o povo escolheu o caminho do sofrimento, das privações, o caminho da dor, né? E, por último, experimentou fisicamente o cativeiro babilônico. Uma dificuldade ainda muito maior, né? E aí, porque não guardaram os mandamentos de Deus, na segunda pergunta diz que eles não obtiveram a prosperidade que eles tanto buscavam e que Deus também havia prometido lá atrás. Né? A promessa de prosperidade para o povo estava condicionado à obediência aos mandamentos de Deus. Sempre foi assim. Né? O Senhor diz até que se eles tivessem sido obedientes, né, essa prosperidade não seria pouca, seria como uma enchente, olha, algo muito grande, e eles seriam vitoriosos. Né? E ele deixa bem claro que se eles tivessem obedecido, eles seriam tão numerosos como a areia do mar. E a maior de todas as bênçãos, né, que é a presença de Deus na vida deles continuamente. Mas, infelizmente, né, o povo escolheu o caminho das trevas e não o caminho da luz. Portanto, nessa sequência, né, da terceira pergunta, porque o Senhor, né, ordena o povo a fugir, sair de Babilônia, né, e que notícia qual notícia o povo deveria anunciar ao mundo. O texto do versículo 20 diz assim: saiam da Babilônia, fujam de lá, com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Veja que a linguagem aqui tipológica ela é especial. Ela diz aqui, ela fala no singular, o seu servo. Veja que Israel aqui, nesse contexto, não é uma nação. Está falando de seu servo. Claro que no sentido direto, né, no sentido primário, estamos falando aqui do Jacó, que lutou com o anjo, e naquele dia o nome dele foi mudado para Israel. Naquele dia, o velho homem chamado Jacó, calcanhar, passou a se chamar agora Israel, a nova criatura. O nome Israel tipifica a nova criatura, aponta para a nova aliança, aponta para o velho homem que morreu e a nova criatura que nasceu. Israel quer dizer isso, acima de tudo, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente, quando lê a palavra Israel aqui na Bíblia, pensa logo na nação de Israel, pensa no povo judeu de hoje. Não é.
É como se estivesse excluindo os cristãos, como se estivesse excluindo todas as pessoas que têm fé em Jesus. Então, é algo assim muito equivocado, que infelizmente as pessoas muito presas à letra morta não conseguem entender. Aqui está uma dessas expressões. Ó. Salvou, por que ele não diz assim? Salvou os seus servos, no plural, o povo de Israel. Porque o povo, embora o termo povo de Israel esteja no singular, mas o povo de Israel representa muitas pessoas, muitos servos, no plural, né? Então aqui, quando fala que o Senhor salvou o seu servo, todo o contexto de Isaías 48 aqui, nós temos o termo no singular, seu servo, se referindo a Israel como Israel espiritual, toda e qualquer pessoa no singular que realmente se torna fiel a Deus, e em alguns textos, o seu servo aqui trata-se, não é nesse caso aqui, claro, né? Mas também se aplica nesse contexto aqui, no sentido espiritual, tipológico bem mais profundo, o seu servo aqui, muitas vezes é tratado como o filho de Deus, o Messias, como uma profecia messiânica. Ora, Deus também salvou o seu servo, o seu filho Jesus Cristo, quando o tirou da morte, da sepultura, ressuscitando-o, né? O próprio texto fala que Yahvé, numa profecia messiânica, enviaria o seu servo, e esse seu servo resgataria o povo, salvaria o povo, né? Pois bem. E o texto começa aqui dizendo que o povo deveria sair de Babilônia. Né? Se tivesse oportunidade, claro, deviam fugir de lá. Uma pessoa que quer sair uma pessoa que foge de uma cadeia, de uma prisão, né, de uma penitenciária, ela está planejando sair dela, não aguenta mais viver ali, ela quer sair de qualquer jeito, ela quer a liberdade. Esse é o termo fugir. Então, quando o Senhor está dizendo fujam de Babilônia, fujam como quem está com muita vontade de fugir de um lugar. Então, quem está com vontade de fugir de um lugar, ele topa qualquer coisa para sair dali. Ele topa passar por um esgoto, né? Por canos de um esgoto para se libertar. Topa cavar um buraco no chão e entrar e andar por metros, né? Dezenas de metros debaixo da terra, em tempo de haver um desmoronamento e ele morrer ali daquele túnel cavado. Muito risco, mas ele quer fugir. Então ele quer, de todas as formas, fugir. Esse é o sentimento que ele está colocando aqui. Então, quem quer fugir de um lugar desse, sai com gritos de alegria. Olha só, o termo fala, fujam, mas quando sai de lá, saia com gritos de alegria, com louvor no coração, né? E saia com um objetivo, não é sair, né? Muita gente, como diz o Apocalipse 18, versículo 4, o mesmo anúncio daqui, a quarta e última mensagem dada ao planeta Terra, né, pelo anjo que ilumina a terra com toda a glória de Deus nele resplandecida, ele diz claramente, saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e, por consequência, não recebam as pragas sobre vocês, porque ali está prestes ao derramamento das pragas, é iminente a partir daquele momento lá, da profecia de Apocalipse 18, 4, lá no tempo do fim. Então, veja bem, meus amados, aqui, nesse contexto, é praticamente a mesma mensagem. Qual é a grande reflexão que a gente pode fazer disto aqui? Muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, fé em Cristo, estão hoje envolvidas com a Babilônia mística, a Babilônia, né? A confusão religiosa, a confusão política religiosa, a confusão deste mundo de uma forma geral, em que ele está atolado até o pescoço nessa lama que é a Babilônia. Então, esta lama que é a Babilônia, muita gente até conhece a verdade bíblica. E eles saem até de algumas, inclusive instituições, que estão com as suas doutrinas completamente em harmonia com a doutrina do vinho de Babilônia, né? Algumas pessoas saem até de lá. Mas a Babilônia não sai do coração deles. Por quê? Porque o espírito não era esse de fuga, não era o desejo ardente de sair daquela cela. Não, eles até saem de Babilônia, mas Babilônia não sai do coração deles. Aí nunca vai haver no coração deles um grito de alegria, de louvor, e nem a disposição para anunciar ao mundo inteiro as boas novas de que agora está livre da terrível Babilônia.
Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento. Qual o significado tipológico de que o povo não teve sede quando peregrinou pelo deserto? O que acontece com os que praticam o mal? São duas perguntas, né? Vamos buscar aqui o significado tipológico do povo não ter sentido sede enquanto passava pelo deserto, né? É algo assim bem estranho para, mas é tipológico, né? Bem estranho para uma questão real, né? E o que acontece, o que vai acontecer com as pessoas, o que acontece e o que vai acontecer com as pessoas que praticam o mal, né? O versículos agora 21 e 22 diz assim: Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha, abriu a rocha, né, a pedra no meio, e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Então vejam a força de expressão, claro, aqui, né? O texto diz assim, ó: quando Deus guiou o povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Essa versão aqui, ela não está transmitindo a informação correta, porque ela tem informação ambígua. Ora, o texto bíblico é claro em dizer que o povo sentiu tanta sede que queria beber água de todo jeito e queria voltar para o Egito e começou a murmurar porque estava com muita sede. O povo sentiu sede, sim. O que o texto está dizendo aqui, ninguém ficou com sede, significa, o Senhor está dizendo assim, ó: eu abasteci o povo de água, ninguém morreu de sede. Então, ninguém passou sede ao ponto de morrer desidratado. É isso que o texto está dizendo. Quando Deus guiou seu povo pelo deserto, ninguém morreu porque faltou água lá. É isso que o texto está dizendo, né? O texto não está dizendo que ninguém sentiu sede, não teve a necessidade física, né? A língua secou e eles nem sentiram vontade de beber água. Não é isso que o texto está dizendo, né? Mas, infelizmente, a informação gramatical aqui pode levar a pessoa a entender isso. Pois bem, ou seja, uma má tradução aqui nessa versão. O texto ainda continua dizendo que ele fez com que a água corresse na rocha, quando ele partiu a rocha. A palavra rocha aqui, no contexto aqui, é aquela pedra, né? A pedra que estava colada na rocha, na montanha. Aqui é uma grande tipologia, né? Essa rocha que sai água dela, por exemplo, aponta essa rocha, pedra, vamos falar pedra aqui, tá? Porque rocha é Deus, pedra é Jesus. Rocha é o Pai, o Filho é a pedra. A Bíblia é clara, o próprio Isaías fala que a pedra de esquina seria rejeitada. Deus é a rocha, a nossa fortaleza, o Pai. Né? Deixar bem clara essa distinção. Então, a versão também aqui, quando fala rocha, ela não é precisa. Rocha aqui é um pedaço de pedra que pertencia à rocha, que saiu da rocha, a montanha e tal, né? Pois bem. Então, isso aponta para Cristo, essa pedra. Eu vou chamar aqui de pedra. O texto fala rocha, eu vou chamar de pedra apenas a título de ilustração, para que fique bem compreensível a mensagem. Vamos lá, eu não estou alterando aqui a Bíblia, não. Vamos ver. A Bíblia mostra claramente que quando Cristo foi atravessado na cruz do Calvário por uma lança, a primeira coisa que saiu dele não foi sangue, foi água. Água e sangue, né? Saíram água e sangue quando a lança atravessou, traspassou Cristo, mostrando claramente, apontando para lá, para o Antigo Testamento, que o Senhor já tinha avisado isso desde lá, que ele era aquela pedra que queria satisfazer a sede das pessoas, hidratar o espírito com a abundância da palavra. O próprio Cristo falou para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele disse assim: mulher, se você beber da água que eu te der, da água que vai jorrar de mim para você, se você beber da água, e qual era a água que ele estava oferecendo à mulher? As palavras, palavra de salvação. Se você beber das palavras, da água que eu te der, dentro de você vai se fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, aquela mulher que recebeu a palavra de Cristo e agora foi falar para a cidade de Sicá, para inúmeros homens,
da boca dela já estava saindo essa mesma água, ela se tornou uma fonte, né, de divulgação desta água, desta palavra, e muitas pessoas vieram até Cristo pela fé e alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, a fé que eles vieram. Eles chegaram ao ponto de dizer, mulher, nós não cremos, olha, cremos, eles já criam, nós não cremos porque você nos disse, agora nós cremos também porque a gente viu o Messias, a gente viu o prometido de Deus, a gente viu a salvação de Deus enviada a nós. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso isso aí. Pois bem, então, quando ele fala essa questão aqui, né, ele já, tudo aqui tem um contexto messiânico, né? Ele fez com que corresse, quando ele partiu a rocha, olha só, partiu no sentido de abrir uma fenda na rocha, né? Não é quebrar a rocha no meio, duas bandas, não. É abrir uma fenda ali, até ele manda Moisés, né, um levita, Moisés, tocar na rocha. Tocar no sentido de abençoar e tal. E Moisés, o levita, ele bate com toda a força na rocha, com um cajado. Foi exatamente o que fizeram os levitas, descendentes de Moisés, né, os levitas Caifás, Anás, aquela turma toda, que realmente traspassaram Cristo, né, racharam Cristo, né, abriram a fenda, porque foi a mando deles. O próprio Cristo disse a Pilatos, o seu pecado, você tem pecado, mas maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Ou seja, a mão dos levitas, descendentes de Moisés, eram responsáveis pela morte de Cristo. Né? E aí, é assim que a mensagem tipológica linda e perfeita do livro de Isaías mostra essa mensagem contendo uma informação, contendo uma mensagem messiânica, apontando para Cristo. Né? E ele conclui dizendo no texto aqui, mas as pessoas a quem foi dado essa água para se alimentar, para se limpar, para se purificar, e rejeitaram e continuaram no mal, continuaram sujos na maldade, a esses aí o Senhor garante que para eles não haverá um caminho de segurança, não haverá segurança. Segurança no sentido físico e no sentido espiritual.